dia, irmãos. Graça e paz. Cada domingo desse o Senhor tem nos abençoado, nos concedido um novo dia para passarmos diante dele em observação ao quarto mandamento. Santificai o meu dia. Esse é o dia que o Senhor fez e é o dia do Senhor para a sua adoração. Ah, como é bom lembrar disso. É o dia do descanso, descanso das práticas seculares, da luta, da vida, do trabalho, mas é o dia em que estaremos levando ao Senhor, ao trono de graça, nossa alegria, nossa gratidão por tudo que o Senhor tem feito em nosso favor. E ao mesmo tempo é o dia que estaremos, já que diante dessa pandemia, não visitando em ato de misericórdia, mas fazendo contato com os irmãos, procurando saber como é que eles estão. Nós estaremos nos nossos lares, ainda que confinados, mas o meio de comunicação que o Senhor nos deu, nos concede essa oportunidade de poder, se não ver, para aqueles que não têm a tecnologia dos vídeos para assistir, mas pelo menos ligar e ouvir a voz de cada um, como é bom o novo dia e esse dia do Senhor. Nós queremos cultuar ao Senhor nesta manhã, queremos agradecer a Deus, estender a nossa gratidão por tudo que o Senhor tem feito por nós. E em obediência ao seu dia, fazer cumprir a sua vontade e de todo o nosso coração. O texto que estaremos lendo nesta manhã fala sobre a alegria desse dia, de ir à casa do Senhor, de estar na presença de Deus. Por isso nós queremos, nesse instante, iniciar a nossa oração. Queremos estender diante de Deus a nossa graça, ser com Ele grato, em ofertar louvor e adoração a Ele, dando demonstração da nossa satisfação por receber dEle tudo o que precisamos. Vamos orar ao Senhor nesse instante, vamos inclinar as nossas frontes, vamos elevar a nossa mente ao trono do Senhor em oração. Pai eterno, soberano Deus, Senhor bondoso, misericordioso, só Tu és Deus. Só o Senhor tem poder de fazer existir todas as coisas diante do poder único e exclusivo da Tua própria palavra. Pois o Senhor disse, haja e houve e existe, e a Tua presença é real entre nós. Tu és um Deus que criaste todas as coisas e não abandonaste. A Tua presença é real entre nós. É evidente, comprovamos, tanto pelos aspectos naturais da criação, como a revelação especial. Nós sabemos e sentimos o Teu poder em nossos corações, pela alegria das modificações de tudo aquilo que identificamos, que anteriormente possuíamos com muita intensidade dentro de nós, e agora já diante do Teu poder tem sido a cada instante inibidas forças naturais desta vida depravada que já tivemos. Senhor, muito obrigado por Tua graça que foi estendida sobre nós, pois hoje, Senhor, no cumprimento do quarto mandamento, na observância à Tua lei, nós fazemos compungido pelos nossos corações adoração a Ti, pois o Senhor é Deus e tem nos levado e nos conduzido conforme a Tua vontade e principalmente a Tua vontade revelada. O Senhor tem nos dado prazer a ponto de dizer, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, vamos à presença de Deus. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado por poder assim agir, pois sabemos que de nós mesmos jamais conseguiríamos. Por isso, percebemos o Teu poder sendo real, legítimo em cada um de nós. Pai, abençoa a Tua igreja, seja com cada um de nós, põe essa disposição cada dia mais em nossos corações, pois para Ti nascemos. O Senhor nos chamou, o Senhor nos comissionou para esta graça que é inefável. Sejas conosco, abençoa a Tua igreja e o Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Abramos as nossas Bíblias no livro dos Salmos, Salmo 122. Gostaria que você, mesmo no seu lar,
né, nessa nova manhã de domingo, primeiro dia da semana, que você possa convidar seus familiares a sentarem, conduzirem suas Bíblias em suas mãos, acompanhar a leitura do texto e estarem participando do culto. Este não é um culto que está sendo anunciado ou sendo apresentado, mas é um culto em que você estará participando pelo poder do Espírito Santo de Deus em cada um de nós. Mesmo onde você está, poderá cultuar ao Senhor, e este culto será em espírito e em verdade para a glória de Deus. A palavra do Senhor diz assim, no Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém que está construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Amém. Vamos louvar ao Senhor com o hino de número 18 do Novo Cântico. Peço que você também abra o seu novo cântico, cante no meio ou entre a sua família, e que eles sejam também cada dia mais despertados a louvar ao Senhor no dia do Senhor. Seja o Senhor, porque nós, em todo momento da guerra atroz, a terceira estrofe diz, do crime e assolação, dos tempos maus, de um mundo em confusão,
seja teu braço o nosso defensor, pois confiamos sempre em ti, Senhor. Amada igreja do Senhor, como temos sofrido com as mortes, com a dor das famílias, como temos sentido em nosso coração uma dor latente, muito forte, e nos sentimos limitados em nossas ações. Essa é a melhor expressão que poderíamos nesta manhã, em forma de louvor, trazer diante dos irmãos na casa do Senhor, diante do Senhor, para a sua honra e para a sua glória. Vamos abrir agora as nossas Bíblias e vamos no livro dos Salmos, Salmo 88. E vamos ler do versículo 1 ao versículo 5. E assim diz a palavra do Senhor: Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de ti. Chegue à tua presença a minha oração, inclina os ouvidos ao meu clamor, pois a minha alma está farta de males e a minha vida já se abeira da morte. Sou contado com os que baixam a cova, sou como um homem sem força, atirado entre os mortos, como os feridos de morte, que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras, são desamparados de tuas mãos. Amém. Amada igreja do Senhor, a linguagem é literal, mas nós sabemos que há em nossos corações uma necessidade enorme de estar na presença do Senhor. E nosso pecado em todo instante tem só nos conduzido à sentença de Deus, à primeira morte, às fragilidades do nosso espírito e da vida. E nós devemos orar ao Senhor, devemos clamar ao Senhor para que haja vida em nosso coração, para que haja esperança dentro de nós, pois Cristo é a nossa esperança. E por isso nós queremos nesse instante orar ao Senhor, mesmo reconhecendo as nossas limitações e falhas, reconhecendo os nossos pecados, a nossa incredulidade, as nossas deficiências. E nós que muitas vezes estudamos, observamos a palavra, queremos servir melhor ao Senhor e não conseguimos. Devemos orar ao Senhor, pedindo ao Senhor perdão pelos nossos pecados. Vamos inclinar as nossas frontes e vamos lembrar do Senhor, da sua graça que nos foi assistida por meio de Cristo Jesus. Vamos inclinar as nossas frontes e mais uma vez a presença de Deus. Ó Senhor, somos teus servos, somos a tua igreja, Pai. E nós percebemos o quanto necessitamos do Senhor, o quanto estamos inclinados nas nossas próprias fragilidades e fraquezas. E identificamos inúmeras oportunidades, Senhor, que existem dentro de nós para corresponder à tua vontade, para a tua igreja em obediência e amor. Mas, Senhor, queremos ir diante de ti em oração, certos de que contamos com a tua presença em nosso meio e que o teu poder, que assiste e conhece todos os nossos pecados, queremos nesse instante te apresentar aquilo que tem nos incomodado diante da tua palavra, de observarmos a tua vontade e percebermos o distanciamento da realidade da tua vontade sobre cada um de nós. Senhor, dá-nos a graça de a cada dia identificar mais e mais as nossas falhas pela revelação da tua palavra. Que consigamos, Senhor, perceber
o quanto temos como oportunidade e necessidade de mudar para poder corresponder à expectativa do grande desafio que o Senhor tem nos conduzido e conduzido a sua igreja em andar em novidade de vida. Senhor, nos ajuda. Perdoa, Pai, os nossos pecados, as nossas falhas. Dá-nos a graça, Senhor, de poder te servir, de assistir, de trazer diante de ti este culto em espírito e em verdade. Tem compaixão de nós. Nos ajuda, Senhor, a perdoar os nossos pecados. Desde já nós queremos te agradecer, estender diante de ti a nossa gratidão pelo teu sacrifício na cruz e pelos teus favores em perdão para com a tua igreja. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor com o hino de número 103. Salvação em Cristo, esperança só em Cristo Jesus, para cada um de nós, para cada um vivente. Vamos abrir as nossas Bíblias lá no livro de Mateus, Mateus capítulo 4, versículo 23 a 25. Mateus capítulo 4, versículo 23 a 25, assim diz a palavra do Senhor. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidade entre o povo. E assim, fama correu por toda a Síria.
Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades, e também enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos. E ele os curou. E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da além do Jordão, numerosa multidão o seguia. Amém. Vamos orar, irmãos? Pai eterno, nós queremos te agradecer. Queremos mais uma vez te agradecer por termos tua palavra em nossas mãos e podermos ler, podermos identificar, podermos perceber a grandeza dos feitos. Seja, Senhor, conosco, a nos abençoar na compreensão da tua palavra. Tem compaixão de nós. Tudo isso nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Amada Igreja do Senhor, esta semana nós tivemos refletindo bastante. Nós fizemos até uma live breve também com esse texto e tivemos refletindo muito sobre Cristo Jesus como esperança. Eu estive pensando a esperança de todos os tempos, né? E nós estivemos refletindo um pouco, analisando sobre a queda do homem, as fraquezas que ocorreram em Adão e em Eva. Nós estivemos pensando e refletindo e analisando o texto da queda do homem e de tudo aquilo que transcorreu como consequência. A consequência de vermos o primeiro homicídio revelado nas Escrituras por obra da carne, por obra do mal, por consequência da queda no Éden. E nós vimos que diante do contexto que ali se instalava, já não mais havia esperança dos homens. E nós observamos que o Senhor anuncia esta graça em Cristo e que após todo um período revelacional de Deus, detalhadamente o Senhor cumpriu na pessoa de Cristo Jesus, filho de Maria e José. O que a Bíblia nos faz entender é que somos criaturas do Pai, somos feitos sua imagem e semelhança. Nós assim fomos feitos. Grande é o amor do Senhor para conosco. Jesus Cristo é a expressão máxima da graça do Pai a nós que somos as criaturas. E em especial, nós somos a sua igreja. A esperança que temos no Senhor Jesus Cristo é algo que não poderá sair da nossa mente, do nosso entendimento, pois nós conhecemos o plano de Deus anterior. Nós conhecemos as promessas do Senhor. Nós trazemos conosco todo o conhecimento revelado de Deus, da perspectiva que existe de Deus para as criaturas e, em especial, a sua igreja. Por que não dizer para todo aquele que crê? Não é verdade? Todo aquele que crê será salvo. Essa é a verdade de Deus. E Ele, Cristo Jesus, é a nossa esperança. Jesus, o Filho de Deus, veio nos socorrer, irmãos. Às vezes eu fico pensando muito sobre essa questão do socorro de Deus. Não há como entender quantas pessoas, né, que estão lançadas, presas, algemadas, acorrentadas a vícios, a comportamentos alheios a Deus, e que por meio da pregação e a pregação da palavra, do anunciar esta verdade, passa a crer na revelação de Deus, passa a crer nas Escrituras Sagradas. E esse ato e esse conjunto de ação ou de ações não pertencem a nós, é obra de Deus. Por isso que Cristo é a nossa esperança, porque Ele faz gerar em nós
todo este mover dentro de nós. Ele muda nosso comportamento, ele muda a nossa vida. Começamos a ler, começamos a entender, e há um desejo dentro do nosso coração. Percebemos e cremos pela fé, e essa fé é tão forte, não é nada solto, perdido, vago, mas é uma razão tão evidente dentro de nós, que nós não conseguimos nos desvencilhar dessas verdades. Vimos que o Senhor veio nos socorrer, irmãos. Não havia uma mente que pudesse assimilar a perspectiva de Deus na qualidade das bênçãos para a sua criatura, para a sua igreja, de restaurar o corpo, de fazer ressurgir dentre os mortos, de fazer existir e agora, desta feita, numa qualidade perfeita. Ele nos socorreu. Ele saiu do seu trono e veio à nossa presença. Ele se fez humilhar-se por nascer em um ventre pecador, por existir em nosso meio, por sair do trono de glória e tornar-se a concretização daquilo que era a nossa esperança, daquilo que era a expectativa que havia sido anunciada. Maravilhoso! Esse texto que lemos me deixa fascinado. O Senhor sai a percorrer todas as regiões. Ele não veio exclusivamente para chegar ali, que as pessoas viessem até Ele, mas Ele veio e foi até as pessoas. Pois eles sabiam que ele sabia que as suas criaturas estavam desabilitadas para a percepção da verdade, daquilo que era promessa de bênção para a igreja, bênção para nós. Não havia conhecimento do que seria a ressurreição. O que era visto nos olhos era só a morte, assassinato, só discórdia, desarmonia, desafeto, incômodo, tristeza, agonia da alma. Mas quando Cristo chega e Ele aparece diante de nós, quando Ele comparece em nossa presença, sentimos alegria no coração. Sentimos que nada mais importa. Não. Nada importa mais. O que importa é Cristo. O que importa de agora por diante é a certeza em Cristo Jesus. Pois Ele é a esperança para a ressurreição de todos os viventes. Todos nós ressuscitaremos. Ele apenas foi o primeiro a assim fazer. Ressuscitou dentre os mortos e habitou em nosso meio. Esteve caminhando após sua ressurreição 40 dias e 40 noites com a sua igreja. E vimos com os nossos próprios olhos Ele subir, se elevar diante de nós e se estender a promessa que Ele voltará para levar também a sua igreja. E isso será na sua vinda, sua segunda vinda, para conduzir a sua igreja. Jesus, o Filho de Deus, veio nos socorrer, nos resgatar das trevas, tornou-se nossa única esperança. Cristo tornou-se nossa única esperança para reconduzir seu povo em alegria sublime ao trono do Deus Pai. Que coisa maravilhosa! Para reconduzir seu povo em alegria sublime, para nos levar de volta em alegria sublime ao trono do Pai. Jesus, irmãos, é a esperança dos homens. O texto que lemos diz que ele percorreu toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades entre o povo. O Senhor Jesus sai na perspectiva de nos encontrar. O Senhor Jesus sai
na perspectiva de se auto-revelar-se diante de nós, não só como filho de Maria e José, mas como Messias prometido, como a esperança de todas as nações. Jesus sai e não vai só a uma localidade, mas ele vai e se dirige a Galileia. Jesus sai, percorre toda a Galileia. E depois Jesus sai, vai de Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da além do Jordão. E numerosa multidão passa a perceber a grandiosidade desse Filho de Deus, que era anunciado como esperança, que era anunciado como aquele que era a promessa que havia de vir. Ah, irmãos, como é importante entender que ele ainda é a nossa esperança. Ele é a esperança da sua igreja. Irmãos, ele é a esperança para a cura espiritual. Ele é a esperança para a cura física. Ele é a esperança para a solução dos nossos problemas. Ele é a esperança para a resolução das nossas complicações mentais. É ele que norteia os nossos pensamentos. É por meio dele que entendemos as Escrituras Sagradas. É o poder imanente dele, na pessoa do Espírito Santo, que nos convence dessas verdades. É por meio dele que nós ajustamos os nossos comportamentos. É por meio dos ensinamentos da revelação de Deus das Escrituras Sagradas que nós conseguimos entender diante deste manual. A Bíblia, para mim, ela é bússola, ela é direção, é o norte final. A Bíblia, para mim, é um manual que nos auxilia para compreender a vontade de Deus, para alcançarmos a concretização de tudo aquilo que era esperança. Jesus é esperança para todas as nações. E a nossa maior preocupação é que no nosso coração esteja dentro de nós a vontade, né, de, se não puder ir, né, a localidades, né, serem transculturais, saírem dos seus estados, das suas nações, pelo menos participe com contribuições. Pelo menos possa dobrar seus joelhos e lembrar daqueles que lá estão e rogar o Espírito de Deus, rogar ao Senhor Jesus que os proteja, que os guarde, que os mantenha, porque da mesma sorte que o Senhor veio e andou sobre toda a Galileia, e foi a Decápolis, a Judeia, a Samaria, a Jerusalém, que nós possamos estender esta graça, fazer as nações conhecerem a esse Jesus, porque ele é a esperança para todo aquele que crê. Então vimos que Jesus é a esperança e que precisamos estender essas verdades diante das pessoas, que precisamos fazê-los entender que ele veio trazer vida e vida em abundância. Onde Jesus passou, ele só beneficiou. O evangelho do reino, ele pregou e conduziu-se curando toda a sorte de doenças. Observe que Jesus trouxe as boas novas do reino. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, e é onde nós habitamos. Jesus veio anunciar para nós um novo céu e uma nova terra. O Senhor veio trazer sobre nós a esperança nele de alcançarmos, porque o Senhor, da mesma sorte que veio, ele voltará para levar a sua igreja. Eu estava em um certo momento com um dos irmãos da igreja, irmão Luiz, e eu disse: irmão Luiz, confie no Senhor, tenha esperança nele, ele está aqui. E ele disse assim para mim na hora da morte: eu sei, pastor, eu só confio nele. Que palavra! Momento da morte, um momento de uma transição tremenda,
Mas havia no coração dele, os ensinamentos de Jesus estavam ali firmados. Ele estava convicto de que esse Jesus que morreu, que ressuscitou, que habitou 40 dias conosco, que foi assunto aos céus, voltará e conduzirá e fará ressuscitar toda a carne. A Bíblia diz que o mar dará conta. Todas as nações, Cristo é esperança para todo mundo. É Ele, nós precisamos anunciar essa verdade. Logo que o irmão Luiz, terminei de conversar com ele, e os médicos disseram, nós vamos levá-lo à UTI. E ele entrou na UTI. E não saiu de lá, vivo. Em um outro momento, eu fiz uma outra visita a um presbítero de nossa igreja, o presbítero José Severino, Severino José, né? Chamavam ele de Toca. Que presbítero maravilhoso. Ai, Senhor, que bênção. Que homem simples e bom. Esse homem, eu chegava na igreja, ele estava com as perninhas cruzadas, sentado na lateral, a igreja aberta, pronta para que eu pudesse iniciar o culto. Presbítero dedicado ao homem santo. E aí, um dos momentos difíceis, eu fui visitá-lo no hospital. Ele disse, pastor, eu disse, irmão, Toca, presbítero Toca. O Senhor está com o Senhor. Ele disse, pastor, se eu entrar e sair, Jesus estava comigo. Mas se eu entrar e não sair, Jesus, eu estarei com ele. Então, essas são verdades que é a esperança dos homens. E essa não é uma verdade como esperança só para nordestinos, ou só para sulistas, ou só para brasileiros. Jesus é esperança para todo o mundo. E ele tinha pressa em estender essa graça, mostrando que ele trazia cura, cura física, cura espiritual, e que as pessoas compreendiam esta verdade, porque ele anunciava a verdade e o poder de Deus era com ele nos corações dos homens. Jesus, ele era a nossa esperança, diz o versículo 23, e ele é a nossa esperança para todas as nações, faz compreender o versículo 23. Jesus é a esperança para a cura dos homens, versículo 24, cura física e cura espiritual. Se você observar, irmãos, observe um detalhe, abra sua Bíblia na sua casa, onde você estiver, em Gálatas capítulo 5, e leia comigo Gálatas 5, as orientações do apóstolo Paulo. Jesus é esperança para nos libertar da tranqueira que ocorre dentro de nós, libertar das frustrações que muitas vezes nos rodeiam, das fraquezas que são humanas. Ele veio para nos libertar. Paulo diz que, Gálatas capítulo 5, versículo 13, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. E nós fomos chamados à liberdade. E Paulo diz, olha, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Porque o Senhor curando o coração, o Senhor curando e transformando as vidas, Ele é a esperança para curar os nossos corações, para tirar de dentro de nós a tristeza, para tirar de dentro de nós a raiva, para tirar os aborrecimentos, os dissabores da vida, aquilo que não está de acordo com aquilo que a gente imaginava. Nós somos complicadérrimos. Ele é a esperança para nos libertar. E Paulo diz, fostes chamados à liberdade. Nós fomos chamados para sermos livres, para não estarmos presos aqui àquilo que a gente acha que queria, de aquele jeito, e não está do jeito que a gente quer, porque é assim, porque estamos livres. Ele é a esperança de alimentar o nosso coração numa perspectiva do céu, numa perspectiva de um novo céu, de uma nova terra, numa perspectiva de um grande amor, porque o amor vem de Deus. Ele é amor. Nós passamos a amar por meio dele. Amar a Deus e principalmente ao próximo. Paulo vai tratar exatamente disso. O versículo 14, porque toda a lei se cumpre em um só prefeito.
em um só preceito, a saber, qual é? Amar ao teu próximo como a ti mesmo. Cristo é esperança para nos fazer amar. Cristo é esperança para nos transformar, para nos ensinar a perdoar, a abençoar. Sempre. Ele é esperança. Ele é esperança para curar aquilo que foi deformado pela queda do Éden. Ele cura e transforma. Aquele ódio que sentiu Caim e Abel na morte, naquele assassinato, e que o sangue do Senhor recorreu e ele nem percebeu, ele nem estava se importando. Aquilo já incomoda o nosso coração. A mínima maldade que fazemos, somos importunados pelo Espírito Santo a pedir perdão ao próximo. Sabe o que o Senhor disse? O Senhor disse que não receberá a oferta. Ele nos orienta a procurar o meu irmão, me reconciliar com ele. Deixa aí a tua oferta. Reconcilia-te com teu irmão. Olha que manual de instruções. E olha o poder de Deus, que é a nossa esperança, atuando em nosso coração, nos convencendo disso. Nós não estamos aqui numa quebra de braço, nós não queremos ganhar, porque em Cristo já ganhamos. Em Cristo já ganhamos. Fomos libertos. Paulo diz, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Ah, sou livre, vou praticar o que quero. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está falando que essa liberdade é libertar-se do mal. Antes, servos uns dos outros. Servos. Essa palavra no grego é escravos. Dolos. Escravos. Eu estou muito mais para estar algemado, o outro me pular a coleira em mim e me puxar. Eu nunca querer pôr a coleira e puxar, mas sou escravo do próximo. Não é escravo do irmão só, escravo do próximo. Olha as orientações de Paulo. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis, ó que coisa Paulo diz, e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Cristo é esperança para nos convencer que estas lutas humanas e naturais, elas não nos conduzirão na perspectiva revelada de Deus neste manual de instruções. Isso aqui é um manual que veio dos céus para que nós pudéssemos nos dirigir. Por isso que Cristo, eu coloco ele aqui como a esperança para a cura dos homens. Nós vivemos uns conflitos aí à terra. Porque ainda muitos homens não entenderam que Cristo é essa esperança. E que quando voltarmos os nossos corações para Ele, quando estivermos próximo dEle, olhando o manual, fazendo da Bíblia a nossa única regra de fé e prática, única regra de fé e prática, para conduzir as nossas próprias vontades. Ele é a nossa esperança para nos dar a cura dessa compreensão, de entendermos estas verdades. Jesus é a esperança eterna, porta de passagem para a vida eterna. Ah, irmãos, como nós necessitamos. Olha o que diz Romanos capítulo 5, no versículo 1. Romanos capítulo 5. Olha as orientações do apóstolo Paulo. Olha as declarações, né? As declarações do apóstolo Paulo. Justificados, pois, mediante a fé, temos o quê? Paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo é a nossa esperança eterna, porque Ele vai fazer esse bypass. É Ele que vai nos transportar para o Pai. É Ele que nos transportou. Ele é a esperança de resolução. Você sabia que quando o Senhor se dá em olhar para nós, Ele não nos enxerga? O Senhor, quando olha para a sua igreja, o Pai, quando olha, Ele enxerga a imagem do Filho. E por isso Ele abençoa a igreja por possuir as marcas do Filho. As marcas de Cristo Jesus. Ele é a esperança de sermos recebidos pelo Pai na eternidade. E nós temos as marcas de Jesus.
Da mesma sorte que Jesus veio e percorreu toda a Galiléia, onde nós estivermos indo, a grande comissão será aplicada. Essa semana, meu senhor disse assim, você está pregando na fábrica, no trabalho? Meu querido sogro, eu sempre preguei. Sempre preguei. Porque onde você estiver, você prega com vida e precisa, e prega com palavras. E você ensina, e você direciona as pessoas, e você percebe que as pessoas, elas olham para você com muita carência e necessidade dos textos, e aí você reorienta e aproxima, e quando estão nervosos, estamos juntos, e uma palavra branda desvia o furor, e aí você vai, tudo isso é evangelho. Tudo isso é evangelho. Testemunhar de bondade, de misericórdia, de perdão, fruto do Espírito, que nós vamos ler. Em Gálatas 5, nós vamos ler. Para que você possa entender que esta carta, que esta revelação, que este manual nos orienta. Observe bem que Romanos 5, Paulo diz, justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo é a nossa esperança eterna. Por intermédio de quem obtivemos, igualmente, acesso pela fé a essa graça, na qual estamos firmes. Ó, Paulo faz uma declaração, estamos firmes. Paulo perseguido, fustigado, sofrido, mas ele estava firme na convicção de que a expectativa não seria exatamente dos resultados positivos nesta terra, na percepção, na perspectiva humana. Mas Paulo sabia que assim como Cristo, que percorreu toda a Galileia e andou evangelizando e anunciando onde passou, o apóstolo Paulo faz-nos entender que essa é uma perspectiva que deve ser nossa também. Igualmente, ele diz que por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a essa graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Paulo está, sem mais nem menos, ele disse, eu me glorio nos feitos de Jesus, eu me glorio que aquele Jesus que curou, como diz o texto diz muito claramente, principalmente o versículo 24, e a sua fama corria por toda a Síria, trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, ele os curou. Aí Paulo diz abertamente, ele diz que por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé, esta graça na qual estamos firmes e gloriamos nessa esperança. Cristo é a esperança. Cristo é a esperança dos homens. Cristo é a nossa esperança. Cristo é a esperança eterna. Nós nos gloriamos nessa esperança. Nos gloriamos nos feitos de Jesus. Quando olhamos os relatos históricos, e o Jesus que seguimos é aquele que curou, que libertou, que abençoou, que transformou a comunidade. Mas da mesma sorte, Cristo é aquele que virá buscar a sua igreja. É a esperança, é o regresso também de Cristo Jesus para levar a sua igreja. Paulo diz que, e não somente isso, mas nós nos gloriamos nas próprias tribulações. Nem queremos, né? Mas devemos nos alegrar. Neste mundo, disse Jesus, teremos aflições. Se estamos tendo aflições, estamos sofrendo os embates desta vida, parece que o mundo está conspirando contra nós, glórias sejam dadas ao Senhor, porque assim foi com Ele. E às vezes nós queremos que as coisas estejam muito boas, que tudo dê certo, né? Que os filhos andem muito bem, que tudo dê muito legal, mas não vai andar exatamente assim. O mundo vai conspirar contra você, mas essa carta, este manual, vai te manter firme, como disse o apóstolo Paulo. Estamos firmes e gloriamo-nos na esperança. Maranata, vem, Senhor Jesus. Vem logo, Senhor Jesus, e leva a tua igreja. E nós iremos, enquanto há tempo, anunciar. É como se Paulo dissesse isso em nossos ouvidos. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que tribulação produz perseverança. E a perseverança, experiência. E a experiência, queridos? Esperança.
esperança de vida eterna. Paulo tem esperança de vida eterna. Cristo é a esperança da igreja para a vida eterna. Ora, essa esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Você só crê porque o Espírito Santo foi derramado sobre nós. Derramado. Uau. Penetrou os nossos corações. Olha, abundou de graça a nossa vida. E nós nos enchemos do seu poder de olhar para as Escrituras Sagradas e crermos nesses escritos e seguirmos as nossas vidas segundo esta verdade e conduzir segundo a vontade de Deus e nos sentirmos humildes diante do Senhor, dependentes dele. Ele é a nossa esperança para a ressurreição, para a vida eterna. Amada igreja do Senhor, o Senhor é a nossa esperança. Quero ler para você ainda, que assim me comprometi, em Gálatas capítulo 5, para que você perceba este grande manual. O apóstolo Paulo traz uma orientação muito boa da esperança. Se você ler, se você entender, se você buscar se corrigir, olha o que o apóstolo Paulo diz: se o poder do Espírito Santo abundar de fato em você, você sentirá o desejo, porque você foi chamado à liberdade, como disse Paulo. Você está livre. O pecado já não tem domínio, ele tem influência. Ele vai te influenciar, mas domínio não. Domínio não. Busca a presença de Deus para tu ver. O Senhor vai no caminho, ele sai em 7 caminhos. Entende? Porque essa é a verdade bíblica. Versículo 16 diz, olha só, as orientações do apóstolo Paulo para alcançarmos esses bons resultados. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Andar em Espírito. Não andar na carne. Porque a carne é má. A carne é ruim. A carne é perversa. As orientações são para que mortifiqueis a carne e vivifiqueis o quê? O Espírito. Em outras palavras, vivei para a glória de Deus. Seja o comer, seja o beber, qualquer outra coisa precisa ser na nossa vida para a glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós precisamos viver para isso. Digo, porém, andai no Espírito, jamais satisfareis as concupiscências da carne, porque a carne, ela milita contra o Espírito. Não é verdade? A carne milita contra o Espírito. Há uma luta, irmão, interior. Há uma luta dentro de nós. A grande verdade é que o Espírito de Deus que habita em nós aplaca a maldade própria dos nossos corações. E o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. E às vezes é por isso que enganoso é o coração do homem mais do que qualquer coisa. Não vai, eu estou sentindo uma vontade, não. Vontade, ninguém sabe a origem dela. Se o manual, se as orientações apostólicas, se as orientações do Senhor Jesus Cristo, elas nos conduzem desta forma, se são revelações de Deus, aí é de Deus. Meu coração está feliz porque eu estou praticando bem, eu estou amando o próximo, estou perdoando as pessoas, estou pregando o Evangelho. Esta é a revelação do bem. Mas o que passar às vezes disso tudo poderá ser interesse particular e natural dos homens, porque há uma luta dentro de nós. Só que Paulo nos consola dizendo, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Que lei é essa? Não é o decálogo. É a lei do pecado, sobre o domínio. Pode compreender que essa lei é domínio da carne, né? Ora, as obras da carne, presta atenção. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões,
facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há domínio, não há lei. E os que são de Cristo Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e a concupiscência. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Nós louvamos ao Senhor por este manual, pelas orientações do apóstolo Paulo, porque elas poderiam ser ensinadas ou escritas, e se não houvesse a esperança no projeto de salvação de Cristo, a esperança que Cristo representa e os mecanismos que irão conduzir a igreja até a presença de Deus, como agora o processo de desenvolvimento em santificação na revelação das Escrituras, isso por meio da revelação escriturística, mas do convencimento do nosso coração por aplicação de graça do Espírito Santo, que nos convence. Essa é uma verdade de Deus. Você está errado, você precisa mudar. Aí vem a tristeza dentro de nós, eu vou mudar. Amada igreja do Senhor, quero concluir nesta manhã para você dizendo o seguinte: somos sua igreja, irmãos. Somos a igreja de Cristo. Fomos transformados pelo poder de Deus em Cristo Jesus. Nós precisamos ter isso convicto em nosso coração. Jesus é a esperança para todo aquele que crê. Nós somos a sua igreja. Assim como percorria toda a Galileia, ensinando, libertando mentes da escravidão de Satanás, sejamos nós instrumentos de Deus, anunciando Jesus Cristo como esperança para todos os homens, esperança para a igreja de Cristo. Que o Senhor abençoe a cada um de nós, que o Senhor abençoe a sua igreja. Amém. Vamos louvar ao Senhor. 304. Louve ao Senhor, agradeça a Deus por Ele, por meio da sua palavra revelada, das Escrituras, você conseguir ler e assimilar. Isso é muito importante para a igreja. A voz do Evangelho já se fez ouvir aqui, publicando em som alegre o que Deus já fez por mim.
Cristo é a esperança para o mundo. É a paz, é a confiança que Ele irá derramar sobre o seu povo a cada instante. Ele é a única esperança. Nós devemos sempre confiar no Senhor. Confia no Senhor. Nós devemos entregar os nossos corações confiantemente nele. E Ele cuidará de cada um de nós. Vamos orar nesse instante, irmãos, e vamos encerrar o nosso culto matinal. Ó Senhor, eu te louvo, nós te louvamos. Nós te louvamos porque o Senhor é a nossa esperança. O Senhor é a esperança da sua igreja, do seu povo. O Senhor é a esperança para todas as nações, para todo o mundo. Nós te louvamos porque também o Senhor é a esperança da cura física e a cura espiritual. Nós te louvamos porque sabemos que, confiados em Ti, esperamos em Ti, que a cada dia, como um processo, seja desenvolvido em nós um coração transformado. Que haja, Senhor, em nosso coração, a cada dia, mudança de vida, transformação. Que haja arrependimento a cada momento de tudo aquilo que praticamos e que venhamos apresentar em contrição diante de Ti. Nós te louvamos porque o Senhor é a esperança eterna, é a esperança da igreja para a vida eterna, para a restauração de todas as coisas, para a modificação de tudo aquilo que precisamos para a ressurreição, ou na ressurreição alcançarmos as qualidades dos céus, de um novo céu, de uma nova terra. Senhor, dai-nos a graça de atentarmos à Tua vontade, que o Teu Espírito, Senhor, nos convença, que Teu Espírito, Senhor, nos guie, que o manual, a Tua palavra, seja a nossa única regra de fé e prática, que andemos, Senhor, a cada instante a examinar as Escrituras e fazer sempre uma análise das nossas vidas, uma introspecção, refletirmos um pouco sobre aquilo que o Senhor destina como Tua vontade para a Sua igreja e sobre aquilo em que nós estamos nos conduzindo. Nos ajuda, Senhor, a andar sempre orientado por Teu Espírito. Tem compaixão de nós, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Divino e Santo Espírito, seja com todos nós, hoje e para todos sempre. Amém, amém.